Amém? Ô glória! Aleluia! Paz do Senhor, queridos e amados irmãos. Nós estamos nessa live aqui ao vivo. Deus colocou uma palavra em nossos corações e nós não queremos nos fazer de negligente. Nós não queremos nos fazer de negligente. Então, como Deus colocou em nosso coração, nós vamos estar sim transmitindo aqui em nosso Facebook ao vivo, e também estaremos gravando para o nosso canal no YouTube. Desde já convido aos queridos e amados irmãos que gosta do evangelho puro, o evangelho verdadeiro, como diz o cantor Marcos Antônio em um dos seus louvores, que diz assim: o evangelho puro está quase extinto. Tem um louvor de Marcos Antônio que, mas não está extinto, está quase. E o título do nosso título é o evangelho da Bíblia versus o evangelho moderno. Eu vou nesta live eu vou trazer o evangelho da Bíblia. Alguns aí tá adaptando o evangelho para que o mundo possa aplaudir o evangelho, mas isso nunca foi plano de Deus, nem nunca foi a mensagem de Jesus. O evangelho ser aplaudido, o evangelho ser ovacionado, muito pelo contrário. E é neste campo que eu vou estar nesta noite, depois de participarmos de um culto abençoado ali na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, no Recanto do Caíque, ouvindo a palavra de Deus com nosso irmão e auxiliar Daniel. Deus nos deu uma palavra e nós estaremos compartilhando com os irmãos. Eu já peço que você compartilhe esta live. Por que eu te peço que você compartilhe essa live? Porque o que eu estarei trazendo da parte de Deus é um evangelho que o Senhor colocou no meu coração, e é evangelho bíblico. Evangelho bíblico. Mandar um abração para o profeta Ezequias, nosso querido presbítero Ezequias, que constantemente está fazendo aí seus vídeos e divulgando também o evangelho. Mais uma vez eu te peço que compartilhe a nossa live. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, canal Isfama Jesus Evangelizando na Net. Também no nosso blog FSS127 blogspot.com. Pode procurar lá no Google blog FS127. Você vai encontrar blog FS127 e Evangelizando na Net. Amém? Vamos lá a palavra de Deus. E por que a palavra de Deus? Que o evangelho, existe o evangelho da Bíblia e o evangelho moderno. Queremos falar do evangelho moderno nesta live. Eu sei que alguma vez você já viu aquele meme da Tramontina, corte rápido. Mas eu quero te dizer nessa noite que a Bíblia, a palavra de Deus, tem um corte muito mais rápido e muito mais profundo que qualquer Tramontina. E por que eu te digo isso? Porque está escrito em Hebreus capítulo 4, versículo de número 12, desta forma: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada alguma de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das médulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Deus não somente vê os pensamentos, mas vê também a intenção daquele pensamento.
Ele, nesta hora, por exemplo, está vendo a intenção desta minha live. Se é a intenção de me fazer conhecido ou se é a intenção de que o evangelho seja divulgado de forma correta, de forma bíblica. Esse é o primeiro ponto. O evangelho, ele é poderoso, penetra nos pensamentos dos homens e também nas intenções para trazer à luz as intenções. Outro dia eu vi um vídeo aí, e esse vídeo o camarada estava falando algumas coisas, segundo ele era evangelho, e recebendo os aplausos daquele que deveria ser esclarecido a respeito do caminho do inferno. Ora, queridos, uma coisa nós temos que entender: Deus é amor, mas o amor de Deus não se separa da sua justiça. Deus é amor, mas o amor de Deus não se separa da sua justiça. E aí está escrito em Isaías, capítulo de número 48, que já está até no meu, está em meu Face, na minha linha do tempo do Face. Isaías 48, que diz, 48, 22, diz assim: para os perversos, todavia, não há paz, diz o Senhor. Então, se você é perverso, tem prazer na perversidade, a palavra de Deus para você é simples: não haverá paz para você. Agora, se você se converter, aí sim, sobre você reinará a paz do Senhor Jesus Cristo. Mas a real é: para o perverso não há paz, diz o Senhor Jeová. Prosseguindo, então, não tem como separar o amor da justiça de Deus. Se não tem como separar o amor de Deus da sua justiça, por isso ele exorta os homens no Salmo 9, versículo de número 17, dizendo: os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Esta é a real. Você não quer ir para o inferno acreditando você nele ou não. Às vezes alguém diz: não acredito no inferno. Problema seu que você não acredite. Mas só que a Bíblia diz que o ímpio serão lançados no inferno. Ou pode ser também traduzido por perverso. Os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Isto é a real da palavra de Deus. Não tem meio termo. Não tem esse negócio de, porque eu não acredito no inferno, ou senão, porque os crentes dizem que os outros vão para o inferno e ele não. Eu não estou dizendo isso aqui. Eu estou dizendo é que a Bíblia diz que o ímpio será lançado no inferno. Se eu, que estou falando hoje, me tornar ímpio, irei para o inferno também. Então não tem negócio de embromação, enrolação e nem negócio de passar pano. Não tem passação de pano aqui. Então essa palavra, como já foi dito em Hebreus 4:12, que eu vou novamente voltar a ele. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada alguma de 2 gumes. Por que de 2 gumes? Porque ela está falando para você que está assistindo o vídeo e para mim que estou enviando o vídeo. Então, quando ele diz em Salmo 9:17, os ímpios serão lançados no inferno, minha condição hoje é de justo. Porém, se eu me tornar ímpio, esta mensagem também me alcançará. Não tem meio termo, não tem negócio de tentar ser mais amoroso que Deus, não. Deus é amor e também é justiça, e a justiça de Deus não se separa do seu amor. Uma alusão aí para o meu companheiro diácono Gilberto Bezerra. Diga, profeta, Deus abençoe e compartilhe a live. Vamos prosseguir. Aí nós passamos para o Salmo de número 7, Salmo 7. Versículo 12 e 13 diz assim:
Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada e já armou o seu arco e tem-no pronto. Para ele preparou já instrumento de morte e preparou suas setas inflamadas. Olha, vou repetir o salmo, vou repetir para que fique bem entendido. Salmo de número 7, versículo 12 e 13. Se o homem não se converter, vou repetir, se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada. Já armou o seu arco e tem-no pronto. Preparou já o instrumento de morte. Olha aí, preparou já o instrumento de morte. E preparou suas setas inflamadas. Então não tem negócio de enrolação não, rapaz. A Bíblia é a palavra de Deus. É ela que tem que me nortear. E é ela que tem que te nortear como crente e como ser humano. Se você não está sendo norteado pela palavra de Deus, está sendo norteado por ideologia de gênero, está sendo norteado por ideologias diversas e não ideologia da palavra de Deus, tu tá ferrado, tu tá acabado. Seu caminho é inferno, meu querido. Se tu tá se abraçando em outras religiões, inclusive aquelas que diz que todos os caminhos levam a Deus, tu tá ferrado. Se tu tá abraçando essas ideologias que apresenta a Deus como um ser submisso ao homem, tu tá ferrado. Isso que eu tô te falando aqui agora, isso é pura palavra de Deus. E eu vou repetir e vou ser bastante enfático. A referência é Salmo número 9, número 7, melhor dizendo, Salmo número 7, versículo 12 e 13. Salmo número 7, versículo 12 e 13. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada e já armou seu arco e tem-no pronto. Preparou para ele preparou já o instrumento de morte e preparou as suas setas inflamadas. Escapa-te por tua vida. Este é o conselho. Escapa-te por tua vida. Abrace-se ao evangelho verdadeiro e real e não fique aí atrás desse evangelho moderno que tem a amizade do mundo, que tem o aplauso do mundo. Esse evangelho que o mundo está aplaudindo, que o mundo está abraçando, não é o evangelho da Bíblia. E eu vou te mostrar que não é o evangelho da Bíblia. Vamos prosseguir com as referências bíblicas, é que ela é que dá a nossa base de sustentação. Tiago capítulo 4 e versículo de número 4 diz assim: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então não tem meia conversa, meio termo, não tem alisação de pano, não tem passação de pano, não tem nada disso. É a palavra de Deus, é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E qual é o evangelho do Senhor Jesus Cristo? Aquele que está escrito na Bíblia e é aquele que eu devo pregar. Se eu vivo ele ou não, isso é um problema que eu vou ter que prestar a Deus. Então, não é porque prega e não vive. Não se preocupe com a vida dos outros, se preocupe com a sua e com o que a Bíblia lhe fala para você seguir. Eu me preocupo com minha vida e aqui estou falando o evangelho conforme a Bíblia Sagrada. Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Então aí a gente está vendo hoje aquele evangelho se moldando ao mundo, um evangelho moldado conforme o mundo. E Paulo escreveu aos Romanos dizendo que não vos conformeis com este mundo, mas renovai-vos pelo vosso entendimento,
tem a renovação do vosso entendimento, e essa renovação de entendimento vem pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Então, querido, não tem esse negócio de evangelho moderno, onde o mundo está aplaudindo este evangelho, está elogiando estes pregadores. Esse pregador é cheio de amor, é um evangelho inclusivo. O evangelho não tem negócio de inclusivo, não. Não tem negócio de inclusivo com o evangelho, não. O evangelho ou se converte, ou o caminho ao inferno. A inclusão do evangelho é essa. Porque hoje nós temos algumas pessoas que acham o evangelho bonito, mas quer que o evangelho se adapte a ele e não ele se adaptar ao evangelho. Ou você se adapta ao evangelho ou não tem conversa com Deus. Ou você se adapta ao evangelho ou não tem negócio com Deus, meu querido. Ou eu me adapto ao evangelho ou não tem negócio com Deus. Esta é a verdade nua e crua. Imagine você pegar uma garrafa de 50 ml e outra garrafa de 500 ml. A garrafa de 50 ml você consegue colocar ela dentro da garrafa de 250 ml. Mas a garrafa de 250 ml não tem condições de ser colocado dentro da garrafa de 50 ml. Essa é a comparação do evangelho. Você é a garrafa de 50 ml. Então o evangelho você não conseguirá fazer com que o evangelho se adapte a você. Você tem que se adaptar ao evangelho do Senhor Jesus Cristo, aquele que está escrito na Bíblia Sagrada. Vamos prosseguir mostrando que esse negócio desse evangelho moderno, onde o mundo está aplaudindo, não é bíblico. Vamos lá, já estamos quase encerrando, mas ainda tem. João, capítulo de número 15, versículo de número 20. João, Evangelho de João, capítulo 15, versículos 20, diz o seguinte: lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, guardarão também a vossa. Esse é o evangelho de Jesus. Jesus disse o seguinte: olha, eles me perseguiram. E Tiago já disse cá, Tiago capítulo 4, versículo 4, olha o que Tiago diz: adúlteros e adúlteras. Adúltero aí não está se referindo ao simples relacionamento mulher e homem. Adúlteros aí está se referindo ao relacionamento que aquele que diz que abraçou o evangelho está tendo com o mundo. É isso que Tiago está dizendo. Aí ele diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade de Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Este é o evangelho da Bíblia. Este é o evangelho que todo cristão que conhece e examina a Bíblia, ele prega. Não esse evangelho que agora as pessoas começam a aplaudir e elogiar. E aí aqueles que acham que é pregador, torna-se profeta de Baal. Lembra do profeta? Lembra de Baal? Baal era um homem de Deus, abençoado. Mas Balaque chamou ele e ofereceu a ele prêmio, aplaudiu ele, elogiou ele, ele se vendeu. Mas os homens de Deus que não se vendem, fala o evangelho como a Bíblia mostra, como a Bíblia ensina. Jesus então disse no seu discurso aos seus discípulos: lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Foi Jesus quem disse para nós. Foi Jesus quem disse, meus queridos. Foi Jesus quem nos disse. Se perseguiram a mim, e perseguiram. Perseguiram ou não perseguiram a Jesus? Se você conhece o evangelho, perseguiram a ponto de o matar. Perseguiram a ponto de o matar. E Jesus disse: se perseguiram a mim,
perseguirão também a vós. E eu encerro dizendo, meus queridos, o seguinte: em um dos evangelhos Jesus disse, olha, vós serão levados à presença de reis e governadores. Vós serão levados à presença de reis e governadores. Mas não se preocupe que eu darei boca e sabedoria para responder. Glórias ao nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje o nosso evangelho, alguns evangelhos aí, não digo todos, porque tem as suas exceções, tem aqueles que ainda estão preocupados no evangelho puro, como diz o cantor Marcos Antônio, no evangelho puro e sem mistura, e esse evangelho é que tem sido pregado e é o que tem estado nesta live. Então, se você ouviu até agora a live, compartilhe essa live, ela vai ficar salvo na minha linha do tempo. Compartilhe, e lá no meu YouTube também, porque eu estou gravando para o meu canal no YouTube. Você visita o nosso canal no YouTube, nós temos diversas mensagens fortes, mensagens que não é para preencher ego, mensagens que é para mostrar o perigo de não servir a Jesus, de não entrar no caminho que Jesus indicou. Você compartilha, você curte, você comenta, e Deus vai abençoar você e sua família com toda certeza, com a bênção da salvação. Amém? Deus em Cristo abençoe. Até a próxima live, se Deus quiser.